Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus por mais uma mensagem maravilhosa, entendida de modo espiritual. Ela vai fazer um manancial na nossa vida, amém? Tá aí o título, né? O nosso espírito. Hoje vou falar bastante a respeito do espírito. Nosso espírito escrito com E minúsculo, porque tem o espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Amém? Então, senti da parte do Senhor de falar aqui a respeito do nosso espírito, porque pode ser, né, que tenha alguém que ainda não tenha entendido qual é a função do espírito em nós. E a Bíblia, ela vai relatar aqui a respeito do nosso espírito em todas as mensagens, por causa que sem o Espírito Santo, nós não podemos estar aí ligado no corpo, cuja cabeça é Yeshua. E o Espírito em nós nos possibilita a entender as coisas espirituais. Então, o Espírito precisa estar aceso e não apagado, através de ações e atitudes. Então, que tudo que for dito aqui seja para a glória de Deus, seja para a nossa edificação, para que possamos crescer ainda mais no conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus, e que tudo que for dirigido seja pelo agir do Espírito Santo. Amém? Então, para dar início, eu vou ler aqui Romanos 14. Eu poderia ler Romanos 14 todo, né? Porque é uma palavra de exortação. Vai falar a respeito dos fracos e os fortes. Eu já falei bastante a respeito, né? Dos fracos e os fortes, no que diz respeito à compreensão do que é culto, do que é louvor, do que é costumes e tradições. Eu falo bastante a respeito de assuntos que está ligado aqui a Romanos 14, a respeito dos fracos e dos fortes. Então, eu vou ler a partir do verso 17, que vai dizer: se o seu irmão se entristecer devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Que eu estou lendo aqui a partir do versos 15, tá? Aquilo que é bom para você não se torne objeto de malicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Até aqui. Aqui vai destacar a respeito do reino, tá? Lembra da oração que o Senhor e Salvador Yeshua ensinou? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, Yeshua estava ali resumindo a respeito do reino, colocando a importância desse reino. E esse reino, quando ele fala assim, venha a nós o teu reino, porque o reino ele precisa ser vivido, não é palpável, ele se torna visível nas ações, nas atitudes, nos comportamentos, nos frutos que vamos espalhar, né? Aí ele se torna visível. Porém, não é esse reino literal, físico, como as pessoas imaginam. Tanto que em Apocalipse vai falar da Nova Jerusalém que vai descer do céu. É uma outra situação. Não está falando que vai descer um reino do céu,
vai descer a cidade santa, a Jerusalém. Assim como é dito que ele virá em Mateus 25, que imediatamente a grande tribulação daqueles dias, o céu se abrirá e ele e os seus anjos virá. Essa manifestação, ela já é predita na palavra do Senhor, referindo-se a um novo tempo. Isso não vai acontecer antes do perrengue, antes da grande tribulação. Grande tribulação esta também já destacada aí no canal, que vai, para quem é observador, para quem procura estar atento aí ao que acontece no mundo, vê que se torna muito fácil de compreensão, vindo para as escrituras e tendo uma clareza de que trata-se de um controle, né? O controle esse, desde muito tempo, trabalhado para controlar, tem que tomar cuidado com essas palavras, né? Controlar o financeiro, controlar o poder de compra, controlar as pessoas, né? Para que elas sejam, assim como alguém pega um animalzinho, né? E ele se torna domesticável, assim é a humanidade diante daqueles que pensam que pode ter o poder eterno sobre vidas. Domesticar de várias maneiras. E aí, hoje, eu senti de trazer a importância do Espírito Santo, porque quando o Espírito está aceso através do conhecimento, e louvado seja Deus, e através da consciência, nós nos tornamos pessoas livres, esperando pelo reino de uma forma não literal como se imagina, né? Assim, vai vir vai descer um reino, né, de paredes do céu. Não, vai descer a nova era, vai vir um novo tempo em Yeshua, e ele representa o reino. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor e Salvador. Foi ele que, como diz Isaías 9, o Criador colocou sobre os seus ombros todo o poder e autoridade. Então, nele está o poder e autoridade sobre vidas. Vidas que entenderam o processo para que nós, de fato, nos tornamos pessoas livres, libertas, conscientemente, a respeito da importância da vida espiritual, né? Então, a importância do Espírito em nós gente, é algo assim que não tem como eu, né, explorar bastante, falar, mas eu vou falar aqui um pouquinho, tá? Eu vou aqui para Romanos. Deixa eu ver se é Romanos. Não. Depois eu volto aqui para Romanos. Se vocês quiserem aí conferir, que é sempre interessante, vamos aqui para Eclesiastes. Vamos voltar um pouquinho. Eclesiastes. Eclesiastes 12. Verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. Vou ler o 6 também, ó. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a traça de ouro, antes que o cântaro se despadece junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, a gente vai refletir bastante aqui, tá? Nessa mensagem.
Porque aqui a linguagem ela é 100% espiritual, tá? Vamos aqui analisar. Yeshua fazia bastante isso, ele colocava palavras figurativas para que as pessoas absorvessem, né? É o Espírito que dá o entendimento, mas é o Espírito que me dá a forma de falar para que fique fácil, né? A interpretação. Quando uma mulher ela engravida, ela fica ali por um período para que esse feto se forme de tal maneira que ele crie resistência no seu organismo, com seus órgãos, para que ele, quando nascer, ele tenha estrutura aí física, né, na questão pulmonar, para resistir a toda essa gravidade, vamos dizer assim, né? Eu não gosto dessa palavra, remete aí uma gravidade que coloca nos livros de ciência que não existe, mas para ter o contato, o acesso, como se abrisse ali a portinha e, ops, agora é você e Deus, né, na Terra. O cordão umbilical, ele tá ali ligado, precisa desligar, né? Mas através daquele cordão umbilical tá a vida desse ser, tá a nossa vida, né? Porque o Senhor é perfeito em tudo que faz. Então o cordão de prata aqui, quando ele se rompe, é como se estivesse fazendo uma comparação, tá? Esse cordão de prata, ele se rompe com o quê? Porque aqui vai falar, é como se estivesse trazendo para a característica humana, tanto visão, audição, até a mastigação, os dentes, que é o início, o meio e o fim da vida humana. Então, quando esse cordão se rompe, é o mesmo que dizer, o espírito saiu, né? O espírito voltou para o Senhor. E por isso que finaliza dizendo, né? O corpo vai para o pó, para a terra, por causa que cada elemento tem que se integrar ao seu habitat. E o corpo nosso, a matéria, somos corpo, alma e espírito. A matéria, elas tem que se integrar à terra. E o espírito, o que existe de eterno em nós é o espírito. Olha que interessante, dá para falar muita coisa, né? E foi o Senhor que nos emprestou esse espírito, é o seu fôlego, é a vida que ele nos deu para que a gente tenha uma ligação com ele. Aí você imagina, né? O poder do Criador e a manipulação humana para descredibilizar a palavra e ensinos até humanos, científicos, que glorificam ao Criador. Só que oculta de nós para que a gente não tenha a consciência de quem somos no Senhor. Por causa que existem várias atitudes manifestadas na ação humana que o Senhor abomina. Essa integração corpo, alma e espírito é uma junção que nos torna capazes de conhecer o nosso Criador, de conhecer o campo espiritual, de evoluir, de criar, de fazer coisas extraordinárias, né? Segundo os seus ensinamentos. E quando é ocultado de nós e nos colocado de forma muito oculta, ocultismo, a idolatria, o paganismo, para que esse corpo que tem a audição, a visão, para que o espírito e a alma trabalhem em junção com esse corpo, se torna um templo idólatra. Aí todas as profecias, se não me engano, em Joel, vai falar a respeito do templo ter caído.
vocês estão fazendo isso e aquilo, a ornamentação belíssima, exagerada, caríssima nos templos de pedra, enquanto o templo dele está decaído, está destruído, que é o ser humano. Aí vai para Coríntios, que diz que nós somos templo, morada do Espírito. Quando eu falo que a responsabilidade ela é individual, é porque todo ser humano que vem a essa terra tem essa junção de corpo, alma e espírito. Então, desde cedo, como nas... vou colocar assim, culturas tradicionais, de pessoas que tiveram essas percepções e chegaram à evolução de conhecer o Criador através da natureza criada, porque ele se revela, como vai dizer lá em Romanos, desde o princípio ele se revela na criação. Então o homem ele é indesculpável. Então se a gente for voltar para civilizações antigas, vemos que eles são mais evoluídos do que nós que hoje temos os nossos conhecimentos através da leitura, através do acesso a livros permitidos, e assim por diante, tá? Inclusive a religiosidade, essa coisa toda aí que veio para nos trazer uma ideia errada do que é a vida espiritual. Eu não vou nem falar errado, por causa que eles é de geração a geração, então eles deram o que eles aprenderam. Quando estão voltados para a palavra do Criador, mesmo não entendendo a palavra de modo espiritual, mas ainda nos dá alimento saudável, porque lendo a Bíblia para os nossos próprios olhos, sendo curiosos, não apagando o espírito com ações que a própria palavra do Senhor condena, o Senhor nos torna capazes de evoluirmos e de ter a percepção certa dele, a clareza do que é ser um ser espiritual nessa terra, tá? Então, aqui em Eclesiastes é muito interessante, eu vou ler de novo, tá? Sim, Eclesiastes 12, a partir do verso 6. Lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despadeça junto à fonte. A roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então lembre-se do Senhor. Perceba que o salmista aqui ele poderia colocar assim: se esforce aos estudos, porque através dos estudos nós passamos a ter o conhecimento. Mas ele está falando lembra, ó a palavrinha, lembra-se. Por que ele fala isso? Porque ele está numa geração que ele teve conhecimento através dos antigos, né? Claro, eles tinham ali os profetas. Nem tudo que os profetas falavam para eles está registrado aqui, né? Eles tiveram uma percepção mais elaborada do que é o Criador, com testemunhos, com personagens aqui, profetas, que chegavam a eles e falavam e as coisas aconteciam. Então eles tinham a percepção da ação do Senhor. Não eram pessoas voltadas só para a questão da doutrinação, resumidas, como nós, como a nossa geração. Até que o Criador tira as escamas, como a palavra bíblica, até que o Criador renove a nossa mente, até que a gente se torne curioso e desejoso desse alimento, de querer saber mais e mais, o Senhor vai revelando. Tem muita coisa que é por revelação, o nome do Senhor foi ocultado, o nome do Filho foi ocultado. Muita coisa nos foram ocultadas, mas quando a gente tem o temor de ler a palavra, o mais o Senhor nos acrescenta. O que diz a palavra? Buscai primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino, ele tem que fazer parte de nós, através de ações, que é
o que eu li lá em Romanos, que o reino é justiça, é paz, alegria. E a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Vamos unir aí essas duas mensagens. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. E o reino, ele é construído dentro de nós com um senso de justiça, de amor, de paz, de alegria. E nisso vai retornar para nós como testemunho de vida, né? Como sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor, como diz Romanos 12. Por causa que o quê? Os homens, como fala lá em Romanos, os homens, eles verão essa pessoa. E essa era a ideia, né? De tempos em tempos, que através da obediência, através de uma vida reta, como Jó e tantos outros personagens bíblicos, as pessoas continuassem no mesmo caminho, levando esse testemunho para que fosse forte o número de pessoas espirituais na Terra. Isso não quer dizer que não tem. Só que nós chegamos a um ponto até de julgar pessoas que de fato evoluíram, mas não faz parte do nosso contexto de vida. Não frequenta a nossa igreja, não sobe ao monte, não faz isso, não faz aquilo, não é católico, não é evangélico, né? Sendo que as pessoas, elas evoluem com temor, com consagração, com busca no Senhor para que Ele nos acrescente essas demais coisas. Então tem muita gente com as bondades acrescentadas do Senhor que são luz nessa terra e que estão, acreditem, contribuindo de forma extraordinária. São pessoas que elas pisam na terra porque ainda estão aí nesse corpo, né? Nessa matéria. Mas são pessoas evoluídas, que tem muito a nos ensinar. E a gente, quando está com o Espírito Santo aceso e entendendo aqui a preciosidade que é a palavra do Senhor, a gente discerne o que é do Senhor e o que não é. Porque o Espírito está aceso para nos dar a percepção da questão negativa do mundo e das coisas positivas. Onde que o Criador está e onde que o Criador não está. Isso é evoluir, isso é o avivamento que está acontecendo em vidas. Agora vocês me digam, como que pode existir um avivamento dentro das congregações, dentro dos templos, se as pessoas não amadureceram, não cresceram na graça e no conhecimento, não estão capacitadas como se comportar, como contribuir, né? Entendendo a responsabilidade do Espírito que está em nós, que carregamos enquanto vida temos. E veja que é extraordinário. Eu poderia ler muitas mensagens aqui, mas o foco tem que ser o agir do Espírito Santo em nós. Em Coríntios, eu vou ler, tá? Eu acredito que essa mensagem ela é crucial aqui. Ó, 1 Coríntios capítulo 6, versos 17 em diante, diz: Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
Gente, precisa explicar alguma coisa? Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Fôlego de vida que o Senhor nos deu, quando alguém tem um coração bom, igual Caim, perdão, Senhor, igual Abel, quando a pessoa tem uma mente evoluída, como Jó, que não atribui ao Senhor a desgraça que ele está vivendo, porque ele sabe que nu ele veio, nu ele retornaria, e bendito é o Senhor. Quando tem alguém como Davi, segundo o coração do pai, que teve várias oportunidades ali de tirar a vida de Saul, que foi rejeitado pelo Senhor, né? Que o Senhor, quando ele chega ao ponto de rejeitar alguém, é que ele está vendo que não tem mais solução. Davi teve oportunidades de tirar a vida, sabendo que o reino já era dele, mas o coração bom dele não permitiu, porque ele estaria agindo contra os princípios. Um rei tirar a vida de outro rei, né? Então, essas pessoas glorificaram o Senhor em seus corpos. O último vídeo aí muito interessante, eu falei de personagens, né? Que tá voltado mais questão para o propósito do Senhor, mas existem inúmeros, não dá para falar de todos. Então, nós somos o templo do Senhor. Quer glorificar o Senhor? Então, entenda o reino. O que é o reino? Justiça, paz, alegria, frutos de arrependimento, né? Assim vamos ser templos que, como dizem Romano, né? Sacrifício vivo e santo ao Senhor. Então o Senhor está com o olhar dele voltado para isso. Por isso o Filho dele veio para nos resgatar a partir do momento que a gente entende o que foi feito por nós. E a gente busca de toda a nossa intensidade mental ajuda para nos libertarmos, seja de qual for aquilo que faz o corpo pecar, o Espírito Santo nos ajuda, nos dá força. Por isso que fala que a carne e o Espírito, eles não se unem. O que é contra a carne, o que é a favor da carne é contra o Espírito e vice-versa, né? Então, Efésios também diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Principados e potestades que estão aí reinando com homens rebeldes que não se curvam ao Senhor, para fazer com que essas pessoas sejam apenas corpos, vivam apenas para o desejo, a ganância, o ódio, tudo aquilo que o Senhor não se agrada, tudo aquilo que leva à condenação. O que nos leva à condenação é a rebeldia, de sabermos o que nós temos que nos tornar, mas não buscamos força no Espírito Santo para que ele nos capacite, que nos libertemos dessas prisões para nos tornar pessoas livres, pessoas espirituais. Por isso que vocês ouvem tanto eu falar, né? Pessoas espirituais, entender a palavra de modo espiritual, porque a gente tem que estar focado para o Espírito. Isso não significa que você não vai ter uma vida prazerosa. Só que a vida prazerosa vai ser uma vida de cuidado para o seu corpo, desde a consciência dos alimentos, do comportamento, de respeitar o seu cônjuge, de se guardar. Eu tive tantos relacionamentos, hoje eu tô, né, de repente alguém pensa assim, eu tive tantos relacionamentos e eu me arrependo porque hoje eu entendo que tudo isso levou maldição para o corpo, isso e aquilo, não foi nada de se orgulhar. Se arrependa, porque todo o pecado o Senhor lança no mar do esquecimento e dá nome a esses pecados. Ajoelhe e peça perdão. Senhor, me perdoa porque por isso eu era fraco. Eu era fraca. Eu não entendia qual era o caminho perfeito para mim, para o espírito, para a alma que está em mim. Hoje eu entendo, então sei que o Senhor pagou um alto preço para me resgatar dessa terrível trevas e me colocar no caminho de luz. A partir de agora é eu e o Senhor, né?
esse ligamento aí do corpo, da alma e do espírito vão se tornar fortes, porque a matéria vai obedecer à consciência, o espírito, né? Então, toda a palavra vai falar disso, gente. Qualquer mensagem que eu pegar aqui vai voltar para essa questão da obediência, essa questão da retidão, do arrependimento, dos atos, das atitudes. E isso não significa que Davi pecou, consciente de quem era Deus na vida dele. Ele sofreu uma consequência gravíssima. Ele viu a família dele ser ceifada, destruída. O Senhor não isenta das consequências. Quando a pessoa tem consciência de quem é Deus, o que a palavra do Senhor diz, e mesmo assim persistem. Por que existem tantos problemas de saúde? Tantas coisas terríveis e terríveis. Tantas pessoas que fazem aí macumbarias, feitiçarias para destruir vidas. E não atinge a uns e destrói de certa maneira, não ao ponto de matar, mas destrói relacionamentos, sonhos, várias situações da vida de muitos, porque essas pessoas não estão conscientes e consagradas, não estão buscando consagrar o que fazem ao Criador. Como é que vai falar, Senhor, vai na minha frente, me proteja, proteja a mim e os meus? Como é que a gente pode ter uma consciência tão dividida de querer tanto do Senhor, sendo que o pouco que Ele nos pede, a gente não quer se colocar no arado, vamos dizer assim, para ser uma pessoa de fato, né, firme nas suas convicções pela a compreensão da palavra do Senhor. Então é por isso que muita coisa ruim acontece, tá? Então a gente precisa focar, porque ser protegido pelo Criador, ele fala no Salmo 91 que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. O Senhor, ele não dormita. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tem muitas promessas aqui que o Senhor fala, que faz, e ele faz, né? Quer ser próspero? Consagre-se ao Senhor, se arrependa dos pecados. Observe os seus erros e muda a conduta. E vai começar a prosperar, vai começar a crescer. Mas o crescimento não tem que ser só financeiro, tem que ser mental, visualizar, né? A importância nossa e do nosso espírito, que faz tanto por nós. Se não é o Espírito Santo agindo no nosso espírito, não resta nada da gente, apenas uma matéria. Então, vamos parar de olhar para a matéria, somente ela, e entender quem somos no Senhor. Porque o Senhor, ele é Pai, ele é poderoso, ele é glorioso, ele é o mesmo e ele não muda, ele é eterno e eternamente será. Então, vamos voltar a nossa mente para adorá-lo com o nosso corpo, por causa que cada ação nossa, seja no reino, esse reino espiritual, ou fisicamente aqui no trato com pessoas, o Senhor observa e precisa ser feito com amor, com uma mente transformada. Isso se torna espontâneo, né? Essa espontaneidade só se dá quando a gente alcança o conhecimento de como nós devemos ser no Senhor aqui, tá? Então o Espírito Santo, ele é maravilhoso na nossa vida. Louvado seja o Espírito Santo que age no nosso espírito. Que o Senhor continue operando grandemente para libertar, para trazer a clareza do que é a vida espiritual, do que é ter temor do Senhor, do que é retribuir a Ele, não que Ele queira, né,
O Senhor não precisa de nada, tudo é dele. Mas ele se alegra, gente. Os seus filhos, suas filhas, quando têm um coração voltado para ele, quando se dedicam de forma espontânea, depois uma espontaneidade voltada pela clareza de quem ele é, né? E isso é maravilhoso porque nós precisamos cumprir o nosso tempo de vida aqui e que seja de forma que o glorifique, que dê frutos para que outras vidas se espelhem e vejam, olha, o Senhor ainda age na terra. O Senhor é poderoso na vida dele, na vida dela, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, até aqui e até a próxima, se o Senhor permitir.